A paz do Senhor Jesus, um bom dia nesta linda quinta-feira. Tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor. Ainda trilhando no caminho do perdão. O saudoso pastor, meu pastor Severino Ludovico de Andrade, ele foi pastor na cidade de Santa Rita, na Paraíba, e hoje quem pastoreia o seu genro, o nosso querido irmão pastor Djalma Costa e Silva, e a sua esposa, filha do pastor Ludovico, né? A nossa irmã Gilvanete Andrade Costa e Silva. Eles estão na frente daquela igreja ali da Assembleia de Deus, na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Ainda me lembro o número da rua, tudo é rua João Ribeiro Coutinho, né? Número 82, ali próximo à feira. E um dia no culto dos jovens, o estudo foi sobre perdão. E ele disse assim para mim, um domingo de manhã, ele disse: irmão Paulo da usina, que eu morava na usina São João, e tinha outras adjacências, né? Ele gostava muito de poesia, muito de pensamento. Ele disse: fala aí alguma coisa sobre o perdão. Ele estava falando sobre o perdão. Eu disse: olha, pastor, naquela época uma estrada asfaltada era fantástico, era coisa nova, né? Era novidade. Hoje eu tenho 73 anos, na época eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos. E eu disse assim, uma frase curta, que às vezes até esqueço. Eu disse: o perdão é o asfalto que pavimenta a nossa estrada de acesso aos céus. Ele guarda isso, guarda que isso é muito bom e tal. E eu me lembrei dele hoje falando sobre a leitura diária, focados na EBD. Eu passei a amar a escola dominical por causa do pastor Severino Ludovico de Andrade e o pastor Antônio Gilberto, que foi meu mentor. Tive o privilégio de conhecê-lo, viajá-lo em várias partes do país, tá? E ter estudo bíblico, ir na casa dele, a nossa saudosa irmã Yolanda, uma família abençoada que Deus os guardou. E a nossa leitura diária hoje, eu tive o privilégio de fazer o CAPED, né? Mais de uma vez, aquela famosa reciclagem, né? E tudo que a gente aprende, a gente guarda, né? E a leitura diária hoje, focados na EBD, eu sei se ele estivesse vivo hoje, ele ficaria feliz. Porque um dia eu fiz um vídeo focado na EBD, ele ficou fascinado. Na última vez que eu me encontrei com ele lá em Campinas, na reunião dos líderes dos núcleos da ETAD, e a gente passou naquela semana da imersão teológica. E a leitura diária hoje é Mateus 5:15, focados na EBD, que diz: quem não perdoa não será perdoado. E o texto diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Observe, meus queridos irmãos, que é um assunto sério, não é algo que alguém falou, não. Eu já falei isso em outro vídeo, referente ao perdão, que o perdão é um dos pilares do Evangelho de Cristo. Um evangelho que não dá ênfase ao perdão não é evangelho. O perdão é um entre muitos frutos que o amor, ou só o amor, produz. Veja bem qual o destino do mundo se não houvesse o perdão. Onde hoje se fala só em amor, o mundo é cheio de vinganças, de ressentimentos, de ódio, cheio de retaliações, de impiedade, de males, mas de vez em quando amor, empatia, tudo coisas superficiais e sem a ênfase bíblica. Sem o perdão, meus queridos, nós viveríamos em pleno estado de ressentimento um com os outros. Essa foi a forma do ser humano sobreviver após a sua expulsão do paraíso, como consequência do pecado. Então, através do perdão, o amor é restaurado nos relacionamentos. Se observarmos bem, o nosso relacionamento, às vezes, fere mais
do que amamos os outros e a nós mesmos. Já observaram isso? Na escolaridade de ferir e ser ferido, por isso é preciso perdoar o outro, pedir perdão e perdoar-se. A tríplice, né? Vamos dizer assim, vertentes que leva ao perdão verdadeiro. Preciso perdoar o outro, precisa perdoar-se e pedir perdão. É uma terapia espiritual que deve ser rotineira até que nós deixarmos este mundo. O caminho que nos leva ao perdão é cheio de obstáculos. Às vezes parece intransponível ou intransitável, mas também há benefícios que podem destruí-los, desobstruir, e precisamos conhecer, primeiramente, a origem da causa. Que tipos de ofensas fomos ofendidos ou ofendemos aos outros? O ato de perdoar, meus queridos, não é uma opção, é renúncia e doação. É renúncia ao prazer da vingança, da autopiedade, do ressentimento. Por isso, enquanto não se perdoa, se aciona o ciclo vicioso da maldade. Isso é normal, na qual vai se tentar vingar a injustiça sofrida de um para com o outro de forma infinita. Por meio do perdão, nós conseguimos interromper o mecanismo da vingança e da violência. Então é preciso sabermos qual foi a origem da ofensa em que eu ofendi. As ofensas que exigem perdão podem ser de origem física, envolvendo os bens ou a corporalidade. Podem ser ofensas psicológicas ou afetivas, cujas maiores consequências são a dificuldade de amar e de ser amado, aquela frieza, né? As de falta de reconhecimento da reputação e do respeito, que fere a sensibilidade. Pode ser ofensas intelectuais, geralmente ligada à mentira, ao engano, à manipulação. A violência ao direito de saber pode ser ofensas morais, que atinge a vontade de escolha de alguém, que inclinou o sujeito para o mal, para a cumplicidade exigida. Então, com a composição pelo medo e a quebra, o esmagamento da vontade, ou pode ser ofensas espirituais que privam o ser humano do direito ao bem espiritual. Às vezes nós queremos industrializar o ministério, sendo caracterizada pela recusa da reconciliação. Você não pode se reconciliar agora, são 3 meses, 4 meses, 5 meses, são coisa de homem. Pela prática da simonia, pela comercialização e charlatismo da fé, e pelo abuso espiritual, pela corrupção de crianças, incitamento à idolatria, ainda que simbólica. O ateísmo, muitas vezes, é imposto de forma, vamos dizer assim, incisiva. Porém, o único caminho para a reparação desses males é o reconhecimento acompanhado do perdão. Senão, o perdão será negado por Deus a quem negou ao seu próximo. Deixe seu like, compartilhe, para o vídeo não ficar tão longo, senão nós iríamos falar mais detalhadamente. Mas que Deus abençoe você e uma linda quinta-feira no amor de Jesus. Vem comigo na sala do banquete, focados na EBD.